Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Muito boa tarde, queridos ouvintes. A paz e a graça de Jesus estejam com vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do seu programa Aprendendo a Palavra. Estamos aqui juntos mais uma vez. Quem vos fala é o pastor Gilberto Costa e nós estamos aqui seguindo a nossa jornada maravilhosa, nossa jornada abençoada que tem sido lermos a palavra de Deus todinha em sequência. Então, imagine só que maravilha. Você que nunca leu a palavra de Deus vai ter aqui essa oportunidade de estar junto conosco. Nós já começamos ali desde o primeiro livro da Bíblia, do Velho Testamento, ali em Gênesis, e estamos avançando a passos largos. Nós lemos ali o primeiro, segundo e terceiro capítulos de Gênesis, para entendermos a criação do universo, do ser humano, e como o ser humano decidiu viver longe de Deus. E aí já pulamos para o Novo Testamento, afinal de contas, é quando Jesus, nosso Deus amado, ele sai ali dos céus e se faz carne, vem habitar entre nós, nessa grande maravilha, nessa grande prova de amor, e vem então viver entre nós, pagar o preço do nosso pecado, sendo condenado naquela cruz, mesmo sendo inocente. Então é realmente uma prova de amor maravilhosa que Jesus fez por nós. Então nós já pulamos direto para o Novo Testamento, porque é o período da nova aliança, é o período em que vivemos. Então vamos aprender logo sobre o Novo Testamento, para a gente aprender como nós devemos adorar a Deus, o que Jesus tem a falar conosco nos dias de hoje. E aí depois, quando a gente acabar o Novo Testamento, nós voltaremos então a partir de Gênesis capítulo 4 e vamos seguir em frente no Velho Testamento para a gente ler toda a Bíblia durante esse tempo aqui. Então esteja aí nos acompanhando, que vai ser uma grande maravilha do Senhor. Então nós estamos agora, queridos, aqui no Evangelho de Lucas, aqui no capítulo 16. Então você que está nos acompanhando pode abrir aí a sua Bíblia em Lucas. É o terceiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Lucas, no capítulo 16. Anotou aí no seu caderninho? Lucas 16, Lucas capítulo 16, versículo 19. Então vamos juntos ler. Tem um título aqui que é fantástico, chamado O Rico e o Mendigo. Então vamos ver o que Jesus vai nos contar a respeito dessas duas pessoas, o rico e o mendigo, tá bom? Tá em Lucas, dando sequência, paramos ontem, em Lucas capítulo 16, versículo 18, e agora vamos para o versículo 19, tratando aí do rico e do mendigo. Diz assim a palavra de Deus, no verso 19, diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura. Púrpura seria algo como o roxo, o lilás, que na época era uma vestimenta usada apenas por reis. Então esse homem rico se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Olha, eram roupas caríssimas na época. E que
todos os dias se regalava esplendidamente. Quer dizer, todos os dias esse homem rico se regalava, né? O que é se regalar, pastor? É a pessoa se satisfazer, não é? Comer do bom e do melhor, beber do bom e do melhor, vestir do bom e do melhor, morar no bom e no melhor. Então era um homem que tinha tudo, não é? Esse homem rico. Aqui no versículo 20, Jesus continua. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, quer dizer, de feridas, né? Que jazia à porta daquele. Quer dizer, Lázaro, ele ficava ali caído, né? Jazia, ficava ali sentado, caído, na porta desse homem rico, na porta da casa desse homem rico. E no verso 21 Jesus diz, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Que coisa, né? Veja como era esse mendigo. E segue a Bíblia dizendo, e até os cães, os cachorrinhos, né? Vinham lamber-lhe as úlceras. Eita, misericórdia. Quer dizer, na pele aqui do Lázaro, do mendigo aqui, havia úlceras, né? Feridas já inflamadas. Que coisa. Aí vem no versículo 22, dizendo assim, Jesus contando. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Eita, pastor, quem é Abraão? Nós vamos aprender, quando nós formos para o Velho Testamento, que Abraão é considerado o pai da fé. Abraão foi o primeiro homem que Deus escolheu, foi o primeiro homem a demonstrar uma fé tamanha em Deus, que Deus deu esse título para ele, o pai da fé, o amigo de Deus. Deus chamava Abraão de meu amigo, imagine, né? E Abraão, Deus escolheu para a partir de Abraão, Deus criar um povo que veio a ser o povo de Israel. Um povo que Deus separou para receber as suas instruções, para que adorasse a Deus e para que fosse salvo. Veja que bonito, né? E o bonito é que, como parte desse povo não aceitou seguir ao nosso querido Deus, nem receber esse presente de salvação, então esse presente acabou vindo para nós. Então, por isso que o nome Abraão significa em português pai de muitas nações. Pai de nações. Já pensou que bonito? Então, graças a essa fidelidade, a fé que Abraão teve, a gente vai ver lá em Gênesis, quando a gente estudar sobre Abraão, vocês vão ver o que Deus fez na vida de Abraão, o que Deus entregou de bênçãos na vida de Abraão, e depois o que Deus pediu para Abraão, e Abraão obedeceu. Então, uma coisa realmente espetacular. Então, Jesus diz aqui que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então, veja que coisa, né? Aqui Jesus já nos diz duas coisas. Primeiro, Abraão que já morreu, o corpo de Abraão já morreu, mas a alma e o espírito de Abraão estão vivos lá junto do Senhor. E o mendigo Lázaro foi transportado para o seio de Abraão, como se fosse o paraíso, lá para o lugar onde estava o nosso querido Abraão, né? Já continuando aqui o versículo 22, diz assim, morreu também o rico e foi sepultado. Veja a diferença da morte do rico, né? O rico morreu e foi sepultado. Não fala aqui que os anjos vieram pegar o rico, né? Para levá-lo para o paraíso. Aqui no 23, no versículo 23, Jesus vai revelar para onde foi o rico. Diz assim, no inferno, olha, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, olha a cena aqui, querido. Imagine aí, faça a cena na sua imaginação. Está lá o rico, que foi levado para o inferno, e ele do inferno vendo, aqui Jesus fala, estando em tormentos, quer dizer, não é um bom lugar, um lugar
onde a pessoa vai ficar sendo atormentada. E ele olhou e viu, quer dizer, lá do outro lado, lá no paraíso, ele viu Abraão e Lázaro junto de Abraão. Olha que coisa. Então é terrível. Além de ficar num lugar terrível, que não é essa a vontade de Jesus. Por isso que Jesus levanta esse programa de rádio, essa rádio abençoada, Rádio Renovação FM. Os irmãos e irmãs que pregam aqui nessa rádio, em outras rádios, em TVs, nas igrejas. Jesus está levantando tanta gente, não é, querido ouvinte, para trazer a palavra de Deus para você, justamente para que você não vá parar nesse lugar onde foi parar esse rico aqui, desse caso que Jesus está contando. E aí, o que o rico fez? No verso 24, diz assim: então clamando disse, olha, o rico clamou. O rico, o que é clamar, pastor? Gritar bem alto, né? Ele clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Olha só. E manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Vejam, queridos, aqui é Jesus falando, não é? Não é nenhum discípulo, ninguém que está contando, aqui é o próprio Jesus contando para nós que esse rico estava lá em tormentos, né? Com uma chama, com fogo. Pedia ali para que Lázaro, que estava do outro lado, numa boa, não é? Depois de morrer, pudesse Lázaro então molhar a ponta do seu dedinho, né? Para levar uma aguinha lá para esse homem rico. Veja no 25 aqui. Disse, porém, Abraão, olha o que Abraão disse para esse homem rico: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Então o que Abraão está dizendo aqui? Olha, você teve riquezas na vida, e esse mendigo só teve feridas e pobreza, não é? Então, o que você fez? Qual foi a sua comunhão com Deus para o rico, né? Nas suas riquezas? Foi diferente da comunhão com Deus desse pobre. Veja, o pobre não foi para junto de Deus porque é pobre, você entende, ouvinte? Nem o rico foi para a presença de Deus porque, aliás, nem o rico foi para o inferno porque é rico. Não é por isso. Mas era o tipo de obediência a Deus que os dois faziam, que era diferenciada para Lázaro, o mendigo, e que não acontecia para o homem rico. Veja o que diz a Bíblia. E Abraão segue dizendo: agora, porém, aqui, né, aqui nos céus, ele, Lázaro, né, o mendigo, está consolado, tu em tormentos. Veja Abraão falando aí essa diferença, né, entre Lázaro e esse homem rico. E aí no verso 26 Abraão diz: e, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então, outra coisa que aprendemos aqui, não é? Entre o seio de Abraão, que é o local do paraíso, e o inferno, que é o local de tormenta, separando esses dois lugares, não é? Existe um abismo. E veja que Abraão está dizendo aqui: olha, nós que estamos do lado de cá, do paraíso, não podemos passar para o lado do inferno. E da mesma maneira, quem está do lado do inferno não tem poder de passar para o lado do paraíso. Veja que situação. Está imaginando aí com a sua mente? Que coisa, né? E aí o rico então falou. Veja o que o rico falou no versículo 27. Então respondeu, né? Pai, para Abraão, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. 28. Porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Então veja que coisa linda. Aqui o rico preocupado com a família, que ainda estava viva, e ele não queria, não é, que os seus familiares viessem aqui para esse local de tormento. Então ele diz ali:
pai Abraão, né, peça que Lázaro, mande que Lázaro, que já morreu também, vá até a minha casa, a casa de meus irmãos, e alerte eles, para que eles passem a viver obedecendo a Jesus, obedecendo a palavra de Deus. Era isso que ele queria. Mas veja a resposta de Abraão. No verso 29, diz assim: respondeu Abraão. Eles, falando dos irmãos do rico, né? Eles têm Moisés. Moisés são os 5 livros escritos por Moisés aqui, que ele está querendo dizer. Quais são os primeiros 5 livros da Bíblia? Foi Gênesis, o primeiro, Êxodo depois Números, Levítico e depois Deuteronômio. Então foram os 5 livros que foram escritos pelo nosso querido Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então Jesus está dizendo, eles têm Moisés, esses 5 livros, ou também chamado de a lei, ou também chamado nas escrituras hebraicas de Torá, a lei. Então Jesus diz, eles têm Moisés e os profetas todos, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, tantos profetas. Então os profetas que estão lá também nas escrituras hebraicas, chamados de Nevim, os profetas. Então Abraão respondeu para esse rico, olha, os seus irmãos, eles têm as escrituras, em outras palavras, tem a Bíblia, tem lá o que está escrito na lei de Moisés, tem lá o que está escrito pelos profetas, não é? Aí Abraão diz, ouçam-nos. Está vendo que Abraão fala, olha, teus irmãos têm lá as escrituras, diga a eles que ouçam as escrituras, não é? Que isso vai ser suficiente para eles ficarem bem. Aí no verso 30 diz assim, mas ele insistiu, o rico insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, quer dizer, for conversar com eles, arrepender-se-ão, ou seja, vão se arrepender. Então, veja o que o rico queria, não é? Que o Lázaro, que morreu, aparecesse lá na casa onde esse homem rico morava, na casa dos irmãos, para dizer para os irmãos, olhem, se arrependam dos seus pecados, se submetam a Deus, deixe Jesus governar a sua vida para você receber salvação. Então o rico achava que se alguém que morreu aparecesse de repente para os seus irmãos, eles iam então acreditar naquela mensagem de Deus, né? Mas veja a resposta aqui de Abraão, no verso 31. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, quer dizer, se não ouvem a Bíblia, tampouco se deixarão persuadir, quer dizer, se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Olha, que coisa triste, não é? Que pena o nosso querido Abraão dizer uma coisa dessa, não é? Quer dizer para o rico, olha, Lázaro não vai voltar para dizer nada a ninguém, até porque isso não é permitido por Deus. A Bíblia aqui nos ensina que ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso vem o juízo, de uma forma bem clara. Então aqui está muito, muito bonito aqui, Abraão dizendo ao rico, olha, os teus irmãos, eles têm lá as escrituras, eles têm os sacerdotes, eles têm condições de decidirem se quebrantar diante de Deus. Mas ninguém irá do reino dos mortos para conversar com o reino dos vivos. O nosso querido Deus fala que isso não é possível e que as pessoas que tentam fazer essa conexão, na verdade, na sua boa fé, sem saber, vão acabar recebendo mensagens e direções que vêm de espíritos do mal, que são chamados anjos caídos, né? Os anjos que se rebelaram contra Deus,
foi o chefe desses anjos, chamado de Lúcifer, cheio de luz, juntamente com um terço dos anjos do céu. Veja, esses anjos serviam a Deus. Eles se rebelaram e Deus expulsou esses anjos. E aí eles se tornaram o que a gente chama de o diabo, né? Que é aquele que separa, o acusador, né? Eles então se tornaram o diabo, e os anjos que acompanharam o diabo nessa desobediência a Deus se transformaram nesses espíritos que oprimem as pessoas, né? Que trazem depressão, dependência química, nervosismo, ansiedade, tanta coisa, né? Então tá aí o nosso querido Abraão nessa parábola narrada por Jesus, dizendo aqui que, olha, não, ainda que alguém ressuscite, não vão acreditar. Não foi isso que aconteceu com Jesus, né? Jesus ressuscitou, apareceu a várias pessoas já depois de ressuscitado, e mesmo assim, muitos líderes na época, a maioria dos líderes religiosos, ficaram dizendo que não, que Jesus não tinha ressuscitado, que o corpo dele tinha sido roubado para fingir que ele ressuscitou. Imagine só, né? Que coisa, né? Que situação. Se Jesus apareceu vivo para muitas e muitas pessoas. Então, glória a Deus por isso, Jesus. Obrigado porque o Senhor está vivo. Obrigado por ter separado aí Abraão. Obrigado, Senhor, pela vida de Abraão lá no Antigo Testamento. E obrigado, Paizinho, por essa revelação de que nós temos que realmente, pela fé agora, decidirmos estar contigo. Porque depois, quando a gente morrer, queridos, não tem mais fé. Aí você já está vendo na realidade como é o mundo espiritual, né? Já que o nosso corpo fica e o que vai para o reino espiritual é a nossa alma e o nosso espírito, né? Então, glória a Deus por isso. Está aí essa parábola aqui do rico e do Lázaro, é muito forte, é repetida também em outros evangelhos, e isso faz a gente encerrar o capítulo 16. Olha que beleza, já estamos avançando. Vamos agora para o capítulo 17 do Evangelho de Lucas, mas não é agora não, é daqui a pouquinho, depois do nosso intervalinho, tá bom? Por enquanto você vai adorando a Deus aí nesses louvores e fica aí adorando, fica aí, sabe, navegando nessa paz que tem esses louvores, e depois do intervalo a gente volta, tá? Até já, até daqui a pouco. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2, na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos o Ministério de Ensino. Informações 986291752. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2, na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos o Ministério de Ensino. Informações 986291752. Glória a Deus, queridos ouvintes, estamos de volta para o segundo bloco do seu programa Aprendendo a Palavra. Vamos nós aqui firmes. Quem vos fala é o pastor Gilberto Costa, e nós vamos aqui para continuar a nossa leitura, não é? Da palavra de Deus, essa jornada tão feliz, não é? Tão abençoada
Olha que bonito, já estamos aqui no capítulo 17 de Lucas. Vamos começar agora o capítulo 17, caminhando aqui para avançar grandemente no Evangelho de Lucas. E nós estamos avançando aqui passo a passo, lendo toda a Bíblia na sequência. Então nos acompanhe aqui, que vai ser uma bênção estarmos juntos nessa jornada, conhecendo, não é, toda a revelação de Deus, tudo que Ele quer nos revelar e nos ensinar, esse nosso Paizinho amado. Então, o capítulo 17, vamos aí para a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, não é, o terceiro livro do Novo Testamento, capítulo 17, versículo 1. Tem aqui um título na minha Bíblia chamado Os Tropeços. Vamos ver o que diz então. Lucas, capítulo 17, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Então aqui, queridos, Jesus está dizendo que dentro do ambiente da igreja e entre as pessoas que servem a Deus, que entregaram o governo de suas vidas a Jesus, é inevitável que hajam escândalos, né? Que você vê aí, acontece bastante, de vez em quando vem a notícia, né? Um pastor fazendo coisas erradas, um membro, uma pessoa que se declarava servo de Jesus, roubando, mentindo, matando, enganando, adulterando. Isso gera um escândalo, não é? Diante das pessoas. É isso que Jesus está falando, né? Porque as pessoas tendem a dizer: olha aí, tá vendo? Só queria ser o santinho, agora foi pego fazendo isso, fazendo aquilo. Então Jesus diz: olha, é inevitável que isso aconteça, porque, afinal de contas, a igreja é formada por seres humanos, né? E seres humanos têm os seus momentos de fraqueza, e às vezes esse momento de fraqueza gera problemas para toda uma vida, né? Bom, mas Jesus diz: é inevitável que aconteçam esses escândalos, mas ai daquele pelo qual vem um escândalo desse, Jesus disse. Jesus chega a dizer: olha, melhor que tivesse pendurado no pescoço uma pedra de moinho. Você já viu uma pedra de moinho? Era uma rocha redonda, parecia uma roda, né? Que o boizinho ia puxando e aquela roda ia girando em cima dos grãos para fazer o esmagamento, né? Para criar farinha. Veja que coisa. Melhor que a pessoa tivesse pendurado uma pedra dessa no pescoço, imagine. E Jesus termina: do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Então, o que Jesus quer dizer aqui, pastor? Veja que toda vez que há um escândalo na igreja, as pessoas que não estão bem firmadas na fé, que são esses pequeninos que Jesus se refere aqui, essas pessoas acabam se escandalizando e dizendo: eu pensei que aqui na igreja todo mundo era santo. Agora eu estou vendo que não, que as pessoas não são totalmente separadas do pecado, que é o significado de ser santo, né? E aí a pessoa se decepciona com a igreja e deixa Jesus. Veja que Jesus não tem nada a ver com algum fato, alguma coisa que aconteça na sua igreja ou no grupo que você frequenta, ou alguma coisa que você vê na televisão, não é? Então, cada um, queridos, de nós dará contas da sua vida diante de Deus. Então, se alguém faz alguma coisa errada na igreja, você deve pensar assim: poxa, eu vou deixar Jesus por causa dessa pessoa. O que Jesus tem a ver com essa pessoa? Então, pensando assim, você não vai tomar essa atitude perigosa e errada de sair de perto da palavra de Deus, né? Há pessoas que, quando se escandalizam, muitas vezes procuram mais estar perto de Deus, mas outras procuram estar longe das coisas de Deus. E aí é que mora o perigo, não é? Porque
A fogueira é formada, por exemplo, de brasas, né? De brasazinhas pequenininhas, que é aquele carvão de churrasco, né? Aquelas brasas. Se uma daquelas brasas se afastar do fogo, não é onde estão as outras brasas queimando, o que vai acontecer? Essa brasinha que se afastou vai se esfriar, não é? É exatamente assim que acontece na igreja, se a gente não tiver cuidado, né, de tratar essas coisas, né? Então, glória a Deus, Paizinho amado, por ter nos revelado mais essa palavra abençoada aqui, os tropeços, né? E aqui agora vem um outro trecho muito interessante, em Lucas capítulo, continuando, né, 17, versículo 3. O título da minha Bíblia diz assim: quantas vezes se deve perdoar a um irmão? Então tem assim no versículo 3, Lucas 17, 3. Acautelai-vos, disse Jesus, tome cuidado, né? Tomem cuidado. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Tá vendo aí? Se alguém pecar contra você, querida ouvinte, mesmo que seja um irmão, o que você tem que fazer? Que Jesus está dizendo aqui. Pode repreendê-lo, sim. Você pode dizer, olha, isso aqui não está correto, o que você está fazendo, conforme o que a gente aprendeu na Bíblia. Isso aqui não vai ser bom para você, então repreende. Se ele se arrepender, essa pessoa que fez assim esse mal para você, que bom. Aí você tem o compromisso de perdoar aquela pessoa, né? Se alguém se arrepende, pede desculpas para você, você não tem mais razão para ficar querendo o mal daquela pessoa sem perdoar, né? Então o perdão tem que ser liberado. E aí, o que acontece aqui no versículo 4? Veja só, Jesus falando: se por 7 vezes no dia, 7 vezes por dia, pecar contra ti, uma pessoa, né? E 7 vezes vier ter contigo, conversar contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então Jesus está dizendo, se a pessoa vier dizendo para você, quantas vezes for dizendo, olha, eu estou arrependido, o que você tem que fazer? Perdoar. Olha que difícil, né? Eita, pastor, isso é muito difícil. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Você já está se lembrando aí de pessoas, né, queridos ouvintes? Pessoas que de repente te magoaram e você está aí só lembrando dessas pessoas. Então o que você tem que fazer? Você tem que perdoar, né? É o que Jesus está falando aqui. No verso 5, olha só o que aconteceu. Então disseram os apóstolos ao Senhor. Todos os apóstolos juntos ali disseram a Jesus. O que eles disseram, pastor? Aumenta-nos a fé. Olha o que eles pediram a Jesus. Aumente a nossa fé, Pai. Porque para fazer isso que o Senhor está falando, né? Quer dizer, alguém me ofender, alguém fazer algo contra mim e eu perdoar, para fazer isso tem que aumentar a fé, né? Os discípulos estavam ali pedindo que Jesus aumentasse a fé deles, porque eles não estavam certos de que iam conseguir agir dessa maneira, não é? Claro que eles ainda não tinham recebido a presença do Espírito Santo, né, para morar neles. E aí realmente fica muito difícil a pessoa conseguir. Mas aqui Jesus continua no verso 6 dizendo, respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a essa amoeira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Verso 7. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa? Qual de vocês dirá isso, né? Chamará um servo, um empregado, para sentar na mesa, né? Veja que antes aqui, alguns versículos antes, Jesus diz que para você ter uma fé grande, basta ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Eita, pastor, o que é grão de mostarda? É um grãozinho, irmãos e ouvintes, bem pequenininho, parece um grãozinho de areia. Pois daquele grãozinho plantado, aquela coisinha de nada,
bem regada, bem cuidada, vai nascer uma árvore frondosa, capaz até de receber o abrigo, né, dos homens e das mulheres que lá estão, né? Então, queridos, veja que coisa muito interessante isso aqui, né? A nossa fé é a fé que basta ter o tamanho de um grão de mostarda, né? Basta ter a fé do tamanho de um grão de mostarda para que você possa, a partir daí, desenvolver a presença de Deus, possa fluir dentro de você, não é? E aí Jesus vai dizendo no 7, não é, como nós já lemos, quem vai dizer a um servo, não é, que está ocupado, cuidando, um empregado, cuidando da lavoura, cuidando do gado, quem vai dizer ao servo quando ele voltar, ó, vem, chega aqui na mesa, não é? Verso 8, e que antes não lhe diga, prepara a minha ceia, cinge-te, quer dizer, veste-se, e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás. Quer dizer, Jesus está dizendo o quê? Normalmente nas casas que tem empregados, empregadas, é assim, não é? Primeiro os empregados cuidam do patrão e da patroa. Depois que os donos da casa já comeram, já estão ali atendidos, aí sim o servo vai para comer também. E aqui no verso 9 Jesus diz, porventura terá de agradecer ao servo porque este fez o que lhe havia ordenado? Quer dizer, precisa agradecer um funcionário quando ele faz o seu trabalho, né? Ele está ali para isso. Aí no verso 10 Jesus diz, assim também vós, olha o fecho aqui para a gente entender isso. Assim também vós, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Então Jesus está aqui dizendo, olha, eu tenho um plano para a sua vida, ouvinte. Eu quero cuidar da sua vida, eu quero dirigir a sua vida. Mas para isso você precisa permitir que eu dirija. E se você permitir me obedecer, não estará fazendo mais do que o Pai espera de você e de mim. Então nem é uma vantagem, né? A gente não pode nem bater no peito e dizer, olha, e eu faço a vontade de Deus, né? Eu tenho que dizer, como Jesus está dizendo aqui, olha, Senhor, eu sou um servo, não sou capaz de te obedecer, mas pela tua misericórdia, com a tua força, Jesus, eu consigo seguir a tua palavra, com a presença do Espírito Santo dentro de mim, eu consigo, Pai, eu quero te agradar com as minhas atitudes. Então é isso que Deus espera, né, ouvir de nós, né? Então vejam que é algo que é muito diferente daquilo que nós estamos acostumados no mundo de hoje, né? Normalmente nós estamos acostumados às pessoas se vangloriando, né? E às vezes fazendo algo que não era mais do que a nossa obrigação enquanto servos de Deus, e às vezes a gente acha que aquilo que fez é uma grande coisa, um grande feito diante de Deus, né? Então que a gente sempre, eu gosto muito de ficar com aquela palavra que nós vimos lá no Evangelho de Mateus, dita por João Batista, né? Convém que Jesus cresça e que eu diminua. Então, queridos, que toda pessoa possa olhar para você, olhar para a sua vida, olhar para as suas atitudes e dizer para você, olha, eu estou vendo Cristo em você. Cristo está grande, Jesus está grande, a presença de Deus é grande em você, o perfume de Cristo é grande em você. Eu vejo esse perfume, eu vejo essa presença de Deus na sua vida. Já pensou? Que maravilha! Aí sim você estará fazendo até mais do que deveria fazer, propagando esse perfume de Cristo através das suas atitudes. Das suas atitudes. Então, queridos, é em cima, inclusive,
dessa fé, desse propósito, que eu queria orar pela sua vida agora. Eu queria dizer para você que é muito importante que você seja servo, mas um servo humilde diante de Deus. Um servo que se submete diante de Deus. Um servo que obedece, que se quebranta, que confia que aquilo que Jesus está fazendo é o melhor, que é o melhor para a nossa vida. O plano de Deus é o melhor plano, não é a melhor visão que existe para a nossa vida. Por isso eu quero orar para que o Senhor possa tocar o seu coração agora. Feche os seus olhinhos, querido, onde você estiver. E eu quero te apresentar a Deus, Pai querido, em nome de Jesus. Oh Pai, que o Senhor possa vencer o cansaço, que o Senhor possa dar energia que vem direto do céu, porque a Tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso eu te peço, Pai, que o Senhor venha trazer a Tua presença a essa ouvinte que nos acompanha. Principalmente, Pai, para que essa pessoa aprenda que o Senhor é que tem que crescer e aparecer na vida dela, para que as pessoas vejam as suas atitudes na vida desse ouvinte, Pai, dessa ouvinte. Não somos nós, a nossa fama, a nossa capacidade que tem que crescer, Pai, não. Quem tem que crescer é a Tua capacidade. Quem tem que aparecer, Jesus, na nossa vida é a Tua imagem. As pessoas olhando para nós, vendo alguém que anda como Jesus andou, que segue o que Jesus falou, que pratica, Pai, a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu apresento esses ouvintes. Apresento essas vidas que hoje, Pai, estão tomadas muitas vezes pela agonia, pela depressão. Oh, Pai, estão tomadas por mágoas do passado, por tristezas, por opressões. E eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que caia por terra toda a opressão na vida dos ouvintes que estão nos acompanhando agora. Caia por terra, em nome de Jesus, toda a opressão, toda a angústia, toda a ansiedade, todas as feridas do passado. Caia por terra agora, em nome de Jesus. Caia por terra toda a mágoa, toda a tristeza, toda a falta de esperança. Seja presente na sua vida, querido ouvinte. Eu ministro na sua vida o paraíso, o seio de Abraão, como nós lemos aqui no programa de hoje. Eu ministro na sua vida que você se entregue o governo de sua vida a esse Pai Celestial tão amoroso, tão doce. Eu ministro que o Espírito Santo toque agora no seu coração, para que você consiga abrir mão do governo da sua vida, para que você tenha forças suficientes para confiar em Jesus, mesmo sem saber direito o que vai acontecer depois, mas confiar porque Ele te ama, porque Ele é Deus, porque Ele quer cuidar da sua vida. Em nome de Jesus, eu ministro isso na sua vida, ouvinte. E se você crê, você concorda comigo, se você deseja que Jesus faça essa obra no seu coração, diga aí amém, que quer dizer assim seja. Diga amém e graças a Deus, que assim seja feito na sua vida, ouvinte, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos ouvintes. Glória a Jesus. Estamos aqui, olha, né? Estaremos juntos todas as semanas, não é? Pessoalmente, nós nos reunimos, queridos, todas as quintas-feiras, ali às 8 horas da noite, na Requinte Recepções, aqui no bairro do Arruda. Então já vem a vinheta, você vai ver onde é o endereço, pertinho do estádio do Arruda. E se você quiser ouvir e acompanhar os outros programas dessa série, você perdeu alguma parte e aí acabou pulando aquela parte da leitura sequencial da Bíblia que estamos fazendo, é fácil.
é só você ir no nosso blog, por exemplo, só ir direto na internet no endereço Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.blogspot.com.br. Vou repetir para você: Ministério Evangélico de Ensino Bíblico.blogspot.com.br. Blogspot é B de bola, L de lata, O de Orlando, G de gato, S de sapo, P de pato, O de Orlando, T de tatu, ok? Blogspot. E se você tem Facebook, basta procurar pela nossa página lá no Facebook. Também é só colocar na busca Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, tá bom? Ali você pode acompanhar todos os programas que já fizemos aqui na rádio. Então, glória a Deus, fica aí o convite para você estar junto com a gente para aprender mais e mais da Palavra de Deus. E vamos seguir em frente, tá bom? Vai adorando a Deus aí com esses louvores, vai se alegrando na presença de Deus e até o nosso próximo programa, tá bom? Fique na paz e na graça de Jesus, querido amigo. Até o próximo programa. Tenha intimidade com Jesus aprendendo Sua Palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Você acabou de assistir o programa Aprendendo a Palavra, trazido pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra.